Ei, pessoal! Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Aqui é quem fala é a Valesca Sincera. Bem-vindos ao meu canal. Já deixa aí uma inscrição. A gente vai falar hoje sobre geografia e o tema é como se formou o território brasileiro. Vamos lá? Já vou colocar uma imagem aqui para você aqui do lado. Ó. Presta atenção que eu vou falar sobre essa imagem bastante. Então vamos lá, alunos, prestem atenção. Formação do território brasileiro. Para começar, a gente tem que pensar que o Brasil não foi descoberto em 1500, né? Antes dessa data, lá em 1492, quando Cristóvão Colombo veio aqui para a América, tentando provar aquela sua teoria que sempre navegando para o oeste, que ele ia conseguir dar a volta no globo, provar que a Terra era redonda e chegar no mesmo ponto de partida. Só que nesse caminho ele conseguiu achar um novo continente, que é a América. Isso em 1492. Detalhe, ele foi com uma marinha espanhola e também com financiamento aí do governo português. Então, eles fizeram um tratado, Portugal e Espanha, que foram os patrocinadores dessa esquadra de Colombo que descobriu a América, fizeram um tratado, o Tratado de Tordesilhas, em 1492. Então, a gente não pode falar que o Brasil foi descoberto, né, em 1500, porque Portugal já sabia da existência de terras aqui na América e que, né, ao sul também tinha mais terras e o Brasil, né, é uma delas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral veio tomar posse das terras que foram descobertas em 1492 com a esquadra de Colombo, certo? Então, quando a gente fala lá 1500, na verdade é o início da colonização, tá certo? Então, vamos lá. Falamos do Tratado de Tordesilhas, né, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha, para dividir as terras que foram descobertas na viagem que Colombo chefiou em direção ao oeste, que acabou descobrindo a América. Beleza? Viram aí a imagem? Essa linha rosada, meio avermelhada aí, ó, é a linha do meridiano de Tordesilhas, tá certo? Então vamos lá. Esse meridiano de Tordesilhas, ele estabelecia o quê? Que uma linha imaginária a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Arquipélago de Cabo Verde, pessoal, vamos olhar aqui no mapa. Arquipélago de Cabo Verde, possessão portuguesa no continente africano. 370 léguas a oeste são terras de Portugal, ok? Bom, enfim, vamos passar para outra parte agora. Certo? Vamos lá. A gente tem aqui no Brasil atividades econômicas a partir de 1500 que vão começar a modificar esse primeiro mapa do Brasil aí que foi com a linha de Tordesilhas, certo? Esse aí é o primeiro mapa do Brasil. Então, para consolidar a colonização, o governo português mandou para cá os governadores gerais para capitanias, faixas de terras. Lembra das capitanias hereditárias que vocês estudaram lá no ensino fundamental? Então, essas atividades econômicas desenvolvidas nas capitanias foram responsáveis pela futura modificação do mapa, do contorno do mapa aí do Brasil, certo? Como? Vamos pensar. Cabral chega primeiro lá no estado da Bahia, lá em Porto Seguro, já começa a estabelecer aí uma exploração de indígenas, tá? Para quê? Para tirar aquela madeira preciosa que eles viram quando chegaram aqui. Essa madeira preciosa deu nome ao nosso país, o Brasil, certo? Então, pau-brasil, primeira atividade econômica que vai começar a mudar a cara do mapa do Brasil, certo? Então,
esse pau-brasil, inicialmente é extraído da Mata Atlântica, da região nordeste do Brasil, certo? As capitanias do Nordeste, Pernambuco, né? Salvador. Agora, tem outro ciclo de atividade econômica que vai acontecer na região sudeste do Brasil, nessa primeira metade do século XVI. Lembrando que, contagem de século, hein, gente? Século XVI, por exemplo, começa em 1501 até 1600. Então, a primeira metade do século XVI, na região sudeste do Brasil, a gente tem também uma outra atividade. Não é só coletar o pau-brasil, tem uma outra atividade acontecendo na região sudeste, né? Lembra lá dos bandeirantes que a professora explicava lá no ensino fundamental? Pois bem, os bandeirantes, eles também vão ser responsáveis pela ampliação das terras brasileiras em direção ao oeste, ultrapassando a linha do meridiano de Tordesilhas em direção ao oeste. Então, eles vão invadir o espaço geográfico que é determinado para a Espanha, que é da Espanha, tá? Então, os portugueses com os bandeirantes, que têm a missão de capturar índios e transformá-los em escravos, tem a missão também de procurar metais preciosos como ouro, prata, diamante, que são em abundância na região sudeste do Brasil, tá? Por isso que a gente tem o estado aí das Minas Gerais, né? As Minas Gerais são... Aí é onde tem a maior concentração desses metais preciosos, né? Não tem uma cidade lá em Minas Gerais chamada Diamantina? Porque ela é fonte de diamantes, né? Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, né? São cidades ali, ó, que fizeram parte do ciclo da extração do ouro, da prata e do diamante, os metais preciosos. Então, a gente tem aí, já no século XVI, o primeiro século de colonização do Brasil, a gente tem exploração de dois tipos de atividades econômicas: a extração do pau-brasil, o apresamento de indígenas para servirem como escravos, tem também a procura de metais preciosos na região sudeste do Brasil, ouro, prata e diamante, certo? Depois disso, nós vamos para o século XVII, ok? Século XVII começa um outro ciclo de atividades econômicas também na região nordeste. É o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a região nordeste recebe, então, mais estrangeiros, mais portugueses, interessados em cultivar a terra e utilizar o produto dela, que é a cana-de-açúcar, para exportar para a Europa, ok? Esse sistema de monocultura da cana-de-açúcar no século XVII era assim: produzia-se a cana aqui, tinham também os engenhos que moíam essa cana, extraíam o caldo, faziam melaço, faziam o açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo era levado de navio para a Europa e os holandeses, por exemplo, já tinham a tecnologia de branquear o açúcar. Então, lá na Europa, o que tinha? Tinha o açúcar de beterraba, que era um açúcar eficiente, sim, mas não tão potente quanto o açúcar da cana. O açúcar da cana, ele adoça muito mais com menos colheradas. O açúcar da beterraba tem que colocar mais colheres para poder dar mesma sensação doce no alimento que você está adoçando. Enfim, os holandeses tinham também muito interesse, assim como os franceses também tinham muito interesse em dominar a parte nordeste do Brasil. E esse momento chegou. Teve um momento no século XVII, agora eu preciso olhar a data certinha, eu vou olhar a data e vou colocar aqui para vocês, tá? Essa data é em que a monarquia portuguesa ficou sem herdeiros depois da morte do rei Dom Sebastião, numa batalha lá no norte da África, a Batalha de Alcácer Quibir. Esse rei, Dom Sebastião de Portugal, ele não deixou herdeiros porque ele não era casado, não teve filhos, e aí o trono passou para o tio dele, que era do clero, né? O tio dele era padre.
também não se casou, não deixou herdeiros. Então, quando acabou a dinastia de Avis, né, entrou uma outra dinastia, mas nesse troca-troca aí de reis, de um passa a coroa pro outro, quando o tio do Dom Sebastião faleceu, aquele que era padre, quem ficou governando a Península Ibérica todinha foi um primo do Dom Sebastião, que era o rei da Espanha, o Dom Felipe, ok? Então, nesse período aí em que teve a União Ibérica, né, a união dos dois reinos de Portugal e Espanha, sob o comando do rei espanhol, que tinha parentesco com o rei Dom Sebastião da dinastia de Avis, o Brasil ficou assim, praticamente, opa, não tem ninguém vigiando, vamos lá. Então, os holandeses, né, com o Maurício de Nassau, vocês também já ouviram falar do Maurício de Nassau nas aulas de história, príncipe holandês que veio aqui para a região nordeste, especificamente no estado de Pernambuco, em Recife e Olinda, e ele financiou a construção dos engenhos ali das duas cidades, Recife e Olinda. Não só financiando os engenhos, ele também fez aí a primeira rede de esgotos da América, praticamente, a primeira ponte, chegou a primeira sinagoga, né, da América, praticamente aqui em Recife. Então ele promoveu aí em uma década uma melhora muito visível da cidade de Recife e da cidade de Olinda, né? Não só financiando os engenhos, como fazendo melhorias de infraestrutura, de esgoto, construção de ponte na cidade de Recife. Então ele modernizou a cidade, além dele financiar os engenhos que era para o seu interesse, né, para exportar o açúcar diretamente para Holanda, né, tirar das mãos dos portugueses. Ele também modernizou as cidades de Olinda e Recife, tá? Então a gente tem aí no século XVII esse acontecimento da União Ibérica que acabou favorecendo a invasão holandesa na região Nordeste, que durou aí aproximadamente uma década. Vou colocar aqui a data, né, o período da invasão holandesa aqui para vocês, chefiada por Maurício de Nassau. Fechou? Então, no século XVII, a gente tem aí ainda a cana-de-açúcar como a estrela da economia brasileira, né? O carro-chefe de exportação da economia brasileira, que era colônia de Portugal. Não se esqueçam que o lucro todo vai para Portugal, né? Nossas moedinhas de ouro, nosso açúcar, vai tudo lá para Portugal. Horrível, né? Não vou falar que tá certo porque não tá certo, mas é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Muito bem. Aí a gente vai para um outro século, que é o século XVIII. Século XVIII, 1701 a 1800, a gente tem aqui no Brasil mais uma atividade econômica que é super lucrativa, que está bombando. A exploração dos metais preciosos na região das Minas Gerais. No século XVIII, pessoal, além dessa exploração do ouro acontecer, também acontece junto com as revoltas dos mineiros, né? Que é a Conjuração Mineira, acontece também a Conjuração Baiana em Salvador. Ambas têm influência daquele movimento lá da França, lembra? Revolução Francesa, ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, independência, né? Tudo isso está acontecendo no século XVIII, entre 1701 e 1800. Então, o Brasil, com essa economia de açúcar na região Nordeste, metais preciosos na região Sudeste, caça a índios também na região Sudeste com os bandeirantes e no Centro-Oeste também, o mapa do Brasil muda. Por quê? Porque esses bandeirantes acabam invadindo, passando para o lado oeste, que é o lado dos espanhóis, né? Oeste do meridiano de Tordesilhas, e eles têm que fazer um outro acordo. Portugal e Espanha têm que renovar o acordo. O Tordesilhas já não está certinho, né? Já não corresponde à realidade. E lá na Europa havia um princípio comum que eles chamavam de uti possidetis. Tá aqui em cima, ó.
princípio da uti possidetis. Esse princípio serve para quê? Diz o seguinte, ó, quem usa a terra fica sendo seu dono. Então, já que o Brasil está usando as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas, nada mais justo do que passar essas terras para o nome de Portugal. Então, Portugal fica sendo dono de onde os bandeirantes foram avançando. Eles foram avançando para o oeste, atravessaram o meridiano de Tordesilhas em busca de índios, metais preciosos, né? Então, foi feito um outro acordo em 1751, chamado Tratado de Madrid, porque foi assinado na cidade de Madrid, ok? Então, fica um novo mapa do Brasil, olha aqui, tá vendo? Ó, novo mapa do Brasil, bem parecido com o mapa atual, né? Com essa linha rosa ou avermelhada, depende aí do seu monitor, do seu vídeo. Essa é a nova linha de fronteira do Brasil, tá? O Tratado de Madrid. Ok, muito bem. Então, depois da cana-de-açúcar e da mineração, a gente tem no século XIX uma outra atividade, aliás, mais duas atividades. Na região norte tem a extração do látex, que é a matéria-prima da borracha. A borracha aí, ó, para os pneus, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Os pneus fabricados pela Ford, né? A primeira companhia aí de automóveis dos Estados Unidos, chegou a abrir uma fábrica, né, na região norte. Só que por conta de doenças causadas pelos insetos, né, a malária, a febre amarela, tiveram que fechar essa fábrica. Mas eles já vieram colocar a fábrica exatamente pertinho da fonte da borracha, né, para tirar o látex, fazer a borracha, fazer o pneu, para colocar no seu carrinho da Ford, né, aquele primeiro modelo Ford T, lá no comecinho, lá no final do século XIX, ok? No século XIX também nós temos, além da extração da borracha na região norte, nós temos a atividade do café, a atividade cafeeira na região sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Vale do Paraíba, né? Nós temos aí a cafeicultura. E para essa cafeicultura esse produto da cafeicultura poder ser exportado, faz o quê? Um novo meio de transporte aqui na América, que não tinha ainda, tinha só na Europa, a ferrovia, ok? A São Paulo Railway, ok? Construída pelos ingleses, com capital do Barão de Mauá. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo também sobre isso, tá bom? Muito bem, então nós temos agora no século XIX, borracha na região norte, temos o café na região sudeste e está acontecendo um outro fenômeno, né? Que, aliás, eu acho que eu não citei no começo desse vídeo, mas eu vou falar. A partir da terceira década do século XVI, começa a importação de escravos da África para poder ter a mão de obra necessária para o cultivo da cana, para a extração dos metais preciosos e depois nos outros séculos, com o ciclo da borracha e o ciclo do café, precisava de mais escravos além dos indígenas, então tem aí a escravidão negra acontecendo desde a terceira década do século XVI, mais ou menos em 1530, começa a chegar os primeiros, até 1850, quando tem aí a proibição do tráfico de negros da África, né? As leis para inglês ver, né? Depois eu também posso falar disso, se vocês quiserem. Lei dos sexagenários, lei do ventre livre, até chegar a Lei Áurea em 1888, para, né, terminar esse ciclo aí da produção do café. E o café só vai terminar lá em 1930, esse grande ciclo, né, de economia brasileira. Enfim, vamos lá. Estávamos falando aqui do século XIX, certo? Século XIX, café, borracha, e a gente vai para o século XX ainda com café. O café, pessoal, até 1930. A gente tem aí, né, a produção do café, tem aí a criação do Porto de Santos, além do Porto do Rio de Janeiro, né, o Porto de Santos, os dois maiores em volume de exportações, a ferrovia que chega até
Santos e até o Rio de Janeiro, até o porto lá. Nós temos aí aumento de malha ferroviária, nós temos aumento das exportações via marítima e depois aí no século XX nós vamos ter quais atividades econômicas então, né? Até 1930 era basicamente monocultura do café, né? E até 1888 era feita por escravos. Depois começam a vir os europeus da Itália, da Alemanha, principalmente, né? Também portugueses, espanhóis, alemães. Não, já falei dos alemães, gente, desculpa. Tô doida aqui. É o cansaço do dia. Aí, o que vai acontecer? Lá na Europa, por que vem esse povo todo da Itália? Por que vem esse povo todo da Alemanha? Porque lá na Europa estava rolando guerra de unificação da Itália e guerra de unificação da Alemanha. O Império Alemão vai se transformar aí, ó, num território definido. Só que não foi pacífico, então teve guerra, o pessoal fugiu para onde? Para onde tinha emprego, para onde tinha oportunidade, que é na América, né? Não foi só para o Brasil que veio essa galera aí da Itália e da Alemanha que estava em guerra no século XIX. Foi para os Estados Unidos também, para o Canadá, para a Guiana, né? Muitos italianos e alemães foram para a região sul do Brasil, tá certo? Mas também ficou uma galera boa aqui em São Paulo e Minas Gerais. Aqui em São Paulo a gente tem ainda os armênios, os sírios, os japoneses que chegam em 1908, a primeiro navio, né, o Kasato Maru, tá aqui, ó. Primeiro povo aí que veio do Japão, né, para trabalhar na roça aí, no plantio do café, certo? Vamos falar agora um pouquinho do século XX. Com o declínio do café depois de 1930, né, com aquela crise de 1929, que vocês já devem ter ouvido falar na aula de história, nós temos aí uma modificação do espaço, né, urbano. O povo que trabalhava no interior, nas colheitas de café, também de algodão, de cana-de-açúcar lá no Nordeste, com a industrialização, o primeiro surto da industrialização no Brasil, que dura aí nessa primeira metade do século XX, as cidades começam a ficar mais populosas do que a zona rural. Então nós temos aí uma migração, né? Um êxodo rural, a gente pode falar êxodo rural, saída em massa do pessoal do campo para vir morar nas cidades em busca de emprego nas indústrias. Tá? E aí nós temos um outro ciclo de industrialização a partir de 1950, aqui na região do ABC, nós temos aí a vinda das empresas montadoras de automóveis e de autopeças e de várias outras, de eletrodomésticos, de alimentícia. A primeira fase de industrialização no Brasil, ela fica mais para substituição das importações. Tudo que era importado lá da Inglaterra, por exemplo, para honrar o acordo do Dom João VI lá em 1808, com a abertura dos portos das Nações Amigas, né? Toda essa importação aí tem que ser resolvida. O Brasil tem que começar a produzir suas próprias ferramentas, seus próprios tecidos, suas próprias armas, né? Automóveis a gente vai conseguir um tempo, mas depois vai fechar, né? A gente teve aí a Gurgel. Mas nós temos que ter o quê? O nosso próprio meio de transporte também. Então, depois da década de 50, começa a vir muita indústria automobilística, de autopeças e tudo que é relacionado a transporte, né? Nós temos aí a fomentação dos portos, né? De Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, para melhorar aí o fluxo das importações e exportações. Temos a implantação dos aeroportos, né? Na década de 40, 50 começam a surgir aí os primeiros aeroportos, então nosso transporte nossa malha ferroviária, aeroviária, marítima vai ser mais ampla. Só um minuto, galera. Esqueceu a chave do carro, ele veio aqui buscar e teve que passar aqui na frente do meu enorme estúdio, né? Enfim, vamos lá. Pessoas, eu preciso falar outra coisa. O nome
da produção da cana, da produção do café, do algodão, aquelas imensas terras, né, aquelas fazendas enormes que só produziam um tipo de produto, com mão de obra escrava voltada para exportação, é chamado de plantation. Plantation. Aqui, ó, tá vendo? Por quê? É monocultura com mão de obra escrava voltada para exportação em grandes latifúndios, grandes propriedades de terras, ok? Por hoje, então, é só. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim no Instagram ou manda no e-mail. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, né? Compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.